Vamos ver agora que a função exponencial de base E e a função logaritmo de base E, também escrita L antes x, são funções inversas entre si. Então vamos ver. Consideremos a função exponencial de x, cujo gráfico é esta curva que aqui está com cor preta. Vamos ver aqui a nossa curva um pouco mais acima. E vamos propor-nos calcular a função inversa dela. Então, primeiro, recordemos o que é que significa isso propriamente. A função exponencial, para um dado valor de x, dá-nos um valor de y, aqui. Se este for x, o valor que ela dá é exponencial de x, seja o x quem for. E o que nós queremos agora é a função inversa, isto é, nós queremos conhecer a exponencial de um valor de x e queremos ver quem é o x que tem essa exponencial. Portanto, a função direta é esta. Nós conhecemos o x e calculamos o y. E nós queremos uma função inversa que pegue nesta expressão e, sabendo o y, nos diga quem é o x. Então, o que nós queremos é resolver esta igualdade em ordem a x. E podemos fazê-lo como? Repara que se aplicarmos logaritmo neperiano a ambos os termos, a ambos os membros, logaritmo do primeiro membro igual a logaritmo do segundo membro, nós ficamos com o quê? No nosso segundo membro ficamos com logaritmo de y, no nosso primeiro membro. No segundo membro ficamos só com x, ok? Para poderes perceber que o logaritmo neperiano de e elevado a x dá o próprio x, podes, por exemplo, pensar aqui, vamos fazer um cálculo auxiliar. Logaritmo neperiano é logaritmo da base e, de e elevado a x. O logaritmo tem a propriedade do expoente do argumento, o expoente deste, poder ser passado para trás e, portanto, poder ser escrito assim. E o logaritmo de e na base e dá 1. Portanto, esta expressão dá x. E então justificamos porque é que temos aqui este x. E então o que tu podes ver aqui é o que tínhamos proposto há pouco. Se eu conhecer o meu y, e se eu conhecer o meu y e quiser ver quem é o meu x, eu calculo o logaritmo de y. Portanto, para vir ao contrário, para eu ter o y e achar quem é o x, eu calculo o logaritmo deste y. Se agora vieres à expressão obtida aqui e a colocarmos na forma standard, que é o que a gente conhece, chama x, o que a gente conhece chama x e é o que queremos achar chama y, podes observar que o que tens aqui é y igual a logaritmo de x. Portanto, se disseres que a tua função direta é e elevado a x, a função inversa, f menos 1 de x, é logaritmo neperiano de x. Isso em termos do nosso gráfico significa o seguinte. Nós temos aqui a cor verde, a função logaritmo. E a cor preta a função exponencial. E a vermelho, tracejado aqui, nós temos a reta y igual a x, é a equação desta reta. Ok? Podes ver, por exemplo, aqui, quando o x vale 6, o y também vale 6, quando o x vale 2, o y também vale 2, portanto temos a equação dos pontos com igual coordenada x e y. E podes ver que os gráficos das funções inversas, elas são refletidas, elas são, costuma-se dizer, simétricas relativamente a esta reta. É como se a reta fosse uma espécie de espelho. Em termos mais concretos, se tu tirares uma linha perpendicular à reta, ela encontra aqui a exponencial, encontra o logaritmo aqui e esta distância é a mesma para qualquer ponto onde tu traces esta linha perpendicular à reta dada. Outra forma de vermos esta simetria é pensar que se uma pessoa tiver
os pés assentes na variável conhecida e estiver a olhar para o eixo da variável que quer saber, ok? Se ela estiver a olhar para esta curva desta maneira, ela vê uma exponencial, ok? Nos pés dela está o que ela sabe, que é o x, e em frente aos olhos está o que ela quer saber, ela está a ver uma exponencial. Se tu agora imaginares esta pessoa com os pés no eixo dos y, ok? Se tu imaginares que essa pessoa está aqui, os pés no y, se ela estiver a olhar para este gráfico, ok? Espero que possas dar conta que ela vê o mesmo que uma pessoa que esteja deste lado que olhe para o gráfico verde. Okay? Ela está a ver a mesma coisa, está a ver esta forma a aproximar-se do eixo do x e esta aqui está a ver a mesma coisa. Portanto, quando a pessoa toca os papéis do x com o y, a exponencial transforma-se em ln, é a função inversa. E ela, estando aqui em cima, ela conhece os valores de y, quer calcular os valores de x, portanto a curva da exponencial comporta-se para ela como um logaritmo. Um aspecto que é importante que notes aqui é que se eu tiver um valor de x, aplicar-lhe a função direta f de x e depois ao valor que eu obtenho lhe aplicar a função inversa, portanto só o y aplicar a função inversa, calcular f menos 1 de y, eu volto ao x. Portanto, isto é o que justifica o facto das funções serem inversas, porque uma aplicada depois da outra volta a x. Em termos de cálculo, isto significa o seguinte: se tu tiveres um x, lhe aplicares a função direta, viemos para aqui, e depois a este valor lhe aplicares a função inversa, tu voltas ao mesmo x. Então vamos ver como isto no nosso caso funciona. Aplicando o valor, a função direta ao x, eu obtenho e elevado a x. Vou pôr aqui em baixo, e elevado a x. Aplicando agora a função inversa, eu estou a aplicar logaritmo sobre o valor que obtive aqui. E portanto, obtenho aqui, estou a aplicar aqui logaritmo na base e deste. Ora, se tu calculares este logaritmo, já fizemos antes, passando o x para trás, logaritmo na base e de e vale 1 e, portanto, obtemos x. Voltamos aqui. E da mesma forma, uma vez que as funções são funções inversas entre si, se tu tiveres um dado valor e lhe aplicares a função inversa, portanto, viermos para o nosso x, e depois ao valor obtido lhe aplicares a função direta, voltas ao valor de onde partimos antes. Ora, imagina então que nós temos um y, aplicamos-lhe a função inversa, logaritmo de y, okay? Obtemos este valor que aqui está, seja ele o nosso x, e agora lhe aplicamos a exponencial. Fica assim. Está bem? E quem é a exponencial de logaritmo de y? É o próprio y. Portanto, voltamos aqui. Ok? Vou tentar justificar porque que a exponencial, substituindo o x por logaritmo de y, dá uma expressão que é o próprio y. Então, vamos por aqui a expressão escrita desta forma: y igual a e elevado a logaritmo na base e de y. Ok? E vamos ver quem este aqui é. Vamos, por exemplo, dizer que este logaritmo vale k. Logaritmo na base e de y igual a k. Mas o que é que significa esta igualdade aqui? Portanto, estou a dizer que isto vale k. Portanto, para todos os efeitos, passei a chamar a isto e elevado a k. Mas o que é que eu sei sobre este k? Olhando para a expressão que aqui está. Pela definição de log, a base e do logaritmo elevada ao valor que o logaritmo toma é igual ao argumento y. A gente viu antes, né? A base do logaritmo elevada ao valor que o logaritmo toma é igual
ao argumento. Isto é da definição de log. Mas repara que a gente acabou de afirmar aqui. E elevado a k vale y. Então, E elevado a k vale y. E E elevado a k é esta expressão é esta aqui, então justificamos que obtivemos aqui y.